Eu acredito que tem uma relação de habilidade, mas também tem um momento certo para você estar liderando uma cozinha. Eu acho sim que ela revela grandes líderes, mas eu acredito que tem um momento de você estar preparado para aquele momento, sabe? Liderança sob pressão. Como o caos da cozinha revela os líderes. No episódio passado, a gente conversou. Vocês podem ver aqui em cima, em algum lugar, a gente vai colocar aqui o episódio passado. Nós conversamos sobre especialistas em desenvolvimento de lideranças. E hoje a gente vai conversar diretamente com esses líderes que estão ali na cozinha, na pressão. Acho que o ambiente de maior teste de liderança e de autorregulação que a gente falou no episódio passado é dentro da cozinha. E os convidados de hoje, gente, de verdade eu sou muito fã. Hoje está com a gente o Vitor Bezerra, formado em gastronomia, atuou no Cabanha Del Primo, um grande restaurante aqui no Ceará, atuou no Olimpo, no Rio de Janeiro, o Mar Menino, que eu era fã demais do Mar Menino, Turati, agora é chefe executivo da Brava Wine. Prazer estar aqui contigo, Vitor. Depois de tantos anos eu vi Vitor criança, viu, galera? Criancinha ali com 20 aninhos. Hoje o Vitor é um ícone e um dos chefes mais falados de locais da cidade é o Vitor. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Cris. Agradeço demais o convite. Prazer enorme estar aqui com você. E a Bia Leitão. A Bia dispensa comentários, mais de 20 anos aí, quase 20 anos dentro de cozinhas. A Bia hoje atua como consultora gastronômica. Nós fazemos aí alguns bate-bolas aí pelo mercado, né, Bia? E como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar aqui, duvido que alguém aqui no Ceará, em Fortaleza, não tenha comido uma comida da Bia, porque ela fez cardápios de muitos restaurantes, né? Além de deliveries, restaurantes de alto nível. Bia, um prazer enorme estar com você. Você sempre tão verdadeira e despojada aqui para a gente falar sobre essa arte que é liderar dentro da cozinha. Prazer meu. Agora, gente, me respondam assim, de verdade. A cozinha, ela consegue desenvolver um líder ou ela acaba destruindo o líder que entrou lá com boas intenções em ser líder? Eu acredito que tem uma relação de habilidade, mas também tem um momento certo para você estar liderando uma cozinha. Eu acho sim que ela revela grandes líderes, mas eu acredito que tem um momento de você estar preparado para aquele momento, sabe? Eu acho que vai muito daí. Eu acho a liderança, a liderança de uma forma moderada, né, de uma forma madura, de uma forma de gestão e não desse fetiche de ser líder, né? Ela é difícil, né? E ela vem com uma maturidade, Sim. né? De trabalho, com muitas dificuldades de você ir entendendo, tatear devagarzinho o que é ser líder, né? Entre o limite do acolhimento e de colocar uma disciplina, né? Eu acho que ser líder não tem faculdade para liderança, não tem MBA de líder, né? Eu acho que é um talento mesmo e é todo dia ali a prova, né? De você ir aprendendo. É uma habilidade que você consegue com o tempo ir construindo, mas realmente grandes lideranças você consegue identificar muitas vezes até quando é com um cozinheiro que você vê ali desenvolvendo um colega de trabalho. É uma habilidade onde você já consegue com o tempo identificando algumas pessoas, né? Com essas características. Massa, massa. E a cozinha, bem, você trouxe muito bem, Vitor. A cozinha, ela traz muito disso, né? É a pessoa que entrou ali na pia e ele enxergou, o chefe dele enxergou um potencial nele, ele corta ali um legume muito bem, ele é promovido ali a auxiliar de cozinha, depois ele é promovido a cozinheiro, depois ele vai para um cargo de liderança. Mas o que me preocupa estando também nesse ramo de AIB há algum tempo, não dentro das cozinhas, porque ali eu sei nem ferver água direito, mas enxergando essa dinâmica, o que me preocupa sempre no mercado é que as pessoas acabam sendo promovidas sem o devido acompanhamento, sem o devido desenvolvimento dessas habilidades. Como é que vocês enxergam isso dentro das organizações? Existem muitos cozinheiros que são muito bons,
mas nem sempre eles vão ter habilidade de liderança. E aí é onde acaba acontecendo esse embate, porque ele faz uma comida sensacional, é espetacular, mas no momento de desenvolver algum outro colaborador, no momento de um direcionamento, existem alguns trabalhos que realmente a habilidade para ser uma liderança. Nem sempre o melhor cozinheiro vai ser um grande líder. Então, às vezes é a pessoa na posição errada, né? Ser um chefe de cozinha é um cargo e nem todo mundo vai ter essa habilidade. Então, eu acredito que parte muito do excelente colaborador, mas na posição errada. A gente precisa entender, muitas vezes, que essas pessoas que, né, que são autodidatas, que cresceram ali na cozinha, que têm um valor operacional gigantesco, né? Por exemplo, eu brinco assim que muitas vezes, né, essas pessoas cozinham melhor do que eu, né? E estão ali e galgaram uma grande história e tal. Mas não necessariamente essas pessoas serão líderes, né? Elas alcançam um lugar dentro de uma hierarquia de cozinha de responsabilidade dentro da operação, né? É uma voz de comando no sentido operacional, né? Machar prato, tô querendo isso aqui, pessoal vai sair, quantos minutos e tal. Ele tem uma voz ali de comando operacional, mas liderar uma equipe demanda uma maturidade ali de, né, de saber onde você está pisando, no seu tom de voz, como falar no meio do movimento, porque o meio do movimento é, Uma é, pressão, é uma né? pressão, né? Então, assim, é isso, assim, eu acho que liderar até hoje, para mim, é uma das maiores dificuldades, assim. É desafiador mesmo. E dentro das cozinhas, a gente veio muito aquele imaginário, né? Teve até o caso agora do René Redzepi. Vem aquele imaginário de que o chefe executivo, o chefe, ele tem que gritar, falar palavrões, agredir a equipe, né? Vem muito disso. E a televisão, ela acaba passando esse imaginário. Eu já recebi muitos estudantes de gastronomia ali para estágios e tal, que eles vêm num patamar de chefe, né? Eu sou chefe, e eles vêm com essa postura. E liderança é exatamente o oposto disso, né? A cozinha ela já traz um estresse por si só, de pressão de tempo, qualidade, produto, equipe, liderar a equipe, acompanhar a equipe, já tem essa pressão e ainda vem esse imaginário. Vocês chegaram a sofrer isso lá no início da carreira de vocês? Hoje, Cris, eu acredito que as gestões elas estão muito mais humanizadas, sabe? Eu acho que a gente desenvolve mais as equipes quando a gente entende o nosso cozinheiro, o nosso auxiliar, a gente consegue desenvolver melhor o fluxo das cozinhas. Então, assim, gritar, no meu ponto de vista, é quando a gente acaba perdendo ali o tato, a gente acaba perdendo a mão da nossa equipe. Eu acho que é o contrário, quando a gente tem um processo, um fluxo bem desenhado, a gente, na verdade, nem grita, né? Muitas vezes a gente marcha, eles executam e a gente ri, sorri, brinca no final, porque acaba que, no fundo, todo mundo não existe uma gritaria, né? Quando a equipe desanda, aí é porque faltou processo, faltou organização, faltou entendimento dentro da cozinha, né? Eu passei pouco por isso, assim, na verdade eu sempre tive bons gestores, sempre tive bons líderes, assim, sempre eles foram exemplos muito positivos para mim, eu acho que eu me espelhei em todos, né? E foram grandes escolas. Então eu passei muito pouco por isso. Cheguei a ver algumas vezes realmente, mas hoje eu entendo que a gente não, pelo menos no meu período de cozinha, ainda bem que eu foi bem distante. Foi Não mais tem história, mais foi mais espaço, televisão. né? Não tem mais espaço para isso. Eu fui para um reality, né? E aí todo mundo, ai, deve ter sido massa. Aí eu. Vira história, né? A É. gente conta e tal, não sei o quê. Eu sou totalmente contra esse fetiche do chefe autoritário. Eu acho que isso aí realmente cai por terra. Eu acho que um bom líder, ele tem o respeito da equipe
e ele não precisa gritar. Gritar eu acho que quem grita é porque não consegue se comunicar bem, né? Uma criança pode gritar, que não tem uma maturidade de diálogo, né? Eu trabalhei tava falando que eu tinha trabalhado num restaurante no Caribe, e o meu gerente, ele gritava, ele colocava a gente dentro de uma câmara fria para gritar. E eu ficava olhando aquilo ali, eu ficava, meu Deus, mas não sabe falar, não. Né? Assim, a que ponto a pessoa precisa chegar para gritar se estamos todos entre adultos e de cognição fácil de entender ali, né? Eu acho que, assim, o movimento, ele demanda, um restaurante demanda uma voz de comando e uma voz de seriedade, né? E aí você consegue isso realmente com maturidade, com diálogo. Eu acho que gritar é... E se, como você falou, se em algum momento desandou, eu sempre falo para minha equipe, a gente não vai consertar hoje, a gente vai consertar amanhã. Hoje a gente vai aqui aos trancos e barrancos e terminar o dia. Vamos terminar o dia frustrados, todo mundo frustrado, porque a gente começou mal. Se a gente começou mal, não tem como consertar naquele dia. No outro dia a gente vai pensar, por que a gente começou mal ontem? E aparando essas coisas. Então, e ali eu sempre coloco no coletivo. Começamos mal. Nós começamos mal. Nós nadamos. Não é você nadou, você é irresponsável. Eu, como líder, eu preciso entender que se uma operação começou mal, ela tem total responsabilidade minha. Né? Eu não supervisionei, eu não fui lá. Então, assim, não tem como eu colocar isso em outra pessoa. Eu sou a líder. No episódio anterior, a gente falou muito sobre as emoções da liderança, né? A gente sente emoções. A gente é humano também, viu, gente? A gente é humano, a gente sente. Tem o CPF aqui atrás. Tem o CPF aqui atrás. E a gente falou muito da importância de cuidar desse CPF, de cuidar desse líder, de acolher esse líder mais do que criticar. E sabe uma curiosidade que eu sempre tive? Porque a cozinha, ela é realmente caótica. E aí, eu nem vou perguntar isso para vocês. Porque pode ocorrer problema a qualquer momento por um leve desvio de processo e às vezes nem teve desvio de processo. Às vezes está ali a produção do jeito que era para estar, de acordo com o programado, mas resolve parar um ônibus, descer um avião e todo mundo ir ao mesmo tempo e desorganiza a programação que a gente tinha. A cozinha ela se faz ao vivo. E isso é inerente a quem trabalha com restaurante, é inerente a quem trabalha na cozinha. Mas a minha pergunta é como vocês se sentem, ou quando a operação desanda, ou pior, quando a gente tem aquele colaborador que a gente acredita muito nele e ele desanda. Ele sai ali do rumo. Eu queria saber e entender a emoção de vocês. Como é que vocês se sentem diante desse cenário? E o que vocês fazem ali para se autorregular, para entender, para se colocar no eixo de novo? Eu acho que é como até a Bia terminou, né? Falando agora há pouco. Eu acho que no dia que acontece, eu digo muito que a pressão está relacionada ao volume e tempo. Né? O quanto mais comandos ali vão entrando, você vai vendo como é que está o desenvolvimento da equipe e aquele momento é o momento onde separa ali realmente a liderança, né? O momento que você precisa saber direcionar a sua equipe para a gente conseguir desenvolver um serviço bacana. No dia, realmente é extremamente difícil a gente conseguir consertar aquilo. É um momento, na verdade, de tentar manter a maior calma da equipe. Mas por trás, Cris, vou ser bem sincero, assim, a gente acaba tendo pessoas que ajudam muito, sabe? Você fazer um briefing com a sua equipe, alinhar aqueles processos, você fazer um briefing pós-serviço, você fazer uma coisa que eu sempre faço, são algumas reuniões semanais para entender da equipe ali, algumas dificuldades, entender diante da dinâmica do dia a dia, alguma dificuldade que a gente está tendo em relação à equipe para a gente conseguir desenvolver bem aquele serviço. E tem pessoas muito positivas também, né? O restaurante ele não é feito só da cozinha, né? Então a gente tem grandes pessoas ali por trás da gente que dão total apoio, né? Tem gerente operacional, gerente administrativo, um gerente de salão que acaba sentando ali com a gente, passando uma visão sobre o serviço, de como foi com a equipe. A gente se cobra muito, assim, pelo menos eu sempre me cobrei demais e aquilo era o que me desgastava muito. Eu parava assim no final do dia e dizia, caramba,
beleza, eu sou o chefe dali, eu tenho uma responsabilidade, mas eu preciso entender que muitas vezes eu não tenho 100% domínio de tudo. Sim. Então, identificar ali onde foi o erro, às vezes chamar algum colaborador. Hoje eu tenho, a gente, até puxando um pouquinho porque a gente estava falando antes, eu tenho um cozinheiro que é excepcional, é um fenômeno. E eu digo assim, cara, meu sonho era que tu fosse meu subchefe. Ele disse, chefe, eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou tão feliz fazendo o que eu faço. E eu digo, macho, então bora tocar aqui com o que tu faz. Vamos manter aqui, não vamos mexer aqui onde a gente tá ganhando. E quando ele erra, eu não. Assim, ele faz 99%, aquele 1% eu chamo já de forma individual, bicho, vamos conversar o que foi que aconteceu. Por coincidência, aconteceu essa semana. Eu disse, cara, o que foi que aconteceu? Vamos aqui conversar. Não, chefe, aconteceu isso, isso, isso. Beleza, bicho, aconteceu isso aqui. Tenta ficar ausente, eu te cubro aqui, faço o teu serviço, vamos. Então, eu tento traçar também algumas vezes de forma mais individualizada. Tento tirar um pouquinho daquela pressão, porque a nossa pressão é altíssima, porque a gente é responsável por muita gente ali dentro, Sim. né? Então, às vezes, a gente assume algumas responsabilidades, mas a gente também precisa puxar e vamos conversar aqui. Algumas de forma mais coletiva, outras de forma mais individual. E é mais ou menos por aí. Eu tava. Assim, é onde a filha chora e a mãe não vê, né? Porque é difícil demais, gente. Assim, todo mundo fala, você é chefe de cozinha, que chique. É. Aí eu falei, amor, a gente se queima, a gente escorrega, a gente vive fedendo. Né? É um glamour muito bacana. Nossa, meu amor chique é quem tá no salão, né? E assim, pô, eu me orgulho de ser uma pessoa cheirosa, mas não queira me encontrar depois do trabalho. Então, assim, é um ambiente inóspito. Ele é insalubre. E todo mundo sente isso, né? Então, como a gente brinca, tem um CPF por trás. E o CPF por trás, muitas vezes, assim, a gente tá falando de pessoas que moram em comunidades em situação de risco. Sim. Uma mãe que tem uma filha que entrou no movimento e que está sendo ameaçada, e aí a mãe está trabalhando ali porque não pode escolher cuidar da filha e tal. Então, assim, é muito complicado. E fora que é um ambiente que, de tão exaustivo fisicamente, tem um grande índice de adição. Né? De adição de drogas, de álcool. E muitas vezes você tem um cozinheiro de um potencial maravilhoso. E aí essa pessoa entra num processo difícil pessoalmente, e aí você fica ali tentando manobrar os pratos e tal. Então, assim, assim, a gente é meio psicólogo, meio mãe, meio né? Mas aí é isso, assim, eu acho que o erro tem muito a ver, às vezes, com essa exaustão física, com essa exaustão mental, né? Com a insalubridade de uma carga horária, muitas vezes, né? Difícil, e pessoas... Essa escala também, que é complicada, escala 6x1. Escala 6x1, a pessoa tem um dia para ir no médico, cuidar da casa, ter lazer. E aí todo mundo fala que faz a mesma coisa, que é dormir. Sim. Né? Então, assim, é complicado, mas a gente vai acolhendo. O ambiente da cozinha é realmente desafiador, Uma coisa que eu gostei muito na fala de vocês foi técnicas, né, que foi ouro, não sei se vocês pegaram, de ferramentas que vocês usam para conseguir administrar toda essa complexidade, porque é realmente muito complexa. Vocês são heróis de fazer isso diariamente. Mas vocês falaram de técnicas ali, de metodologias de gestão que auxiliam para facilitar esse dia. O feedback, o chamar ali 1 a 1, sentar, dar o retorno de como está, né? A reunião aí antes do turno, ou a reunião no semanal para levantar aí, contar com a ajuda, né, do restante da equipe do restaurante, porque tem a cozinha é ali o coração do restaurante e dita o ritmo, mas tem todo um pessoal de suporte que dá esse apoio. Mas é verdade também
que, como a Bia falou, a equipe que vem é uma equipe que tecnicamente não é uma equipe que recebeu ali, na sua maioria, um treinamento, um desenvolvimento, ou não participou de alguma escola. Vocês também executam, enquanto chefes, essa tarefa até social de ensinar uma profissão para essas pessoas que chegam na equipe de vocês, né? Sim. Que é muito bonito, mas eu imagino que é desafiador. Como é isso? Hoje é uma habilidade ali que a gente tem que identificar cada colaborador, assim, na prática, para tentar desenvolver cada pessoa, né? Então, assim, a gente passa por alguns processos, apesar dos erros, né? Assim, todos esses processos, a gente errou bastante para ir entendendo tudo isso, sabe? Então, assim, hoje eu abro meu computador, às vezes eu sento com um funcionário lá, chefe, essa planilha é essa. Eu disse, cara, eu erro todo mês, todo semestre, todo ano para chegar em uma planilha nova, para a gente tentar simplificar os processos. Eu acho que uma cozinha sem processo, ela não anda. Eu acho que é onde a gente se perde em tudo. A gente não consegue fazer tudo, então a gente precisa que siga um planejamento, né? Hoje eu tenho algumas planilhas dentro dos restaurantes. Hoje são 3 restaurantes, então eu não consigo dar de conta dos 3. E aí eu faço alguns treinamentos, principalmente com as minhas lideranças, né? Então eu apresento algumas planilhas, a gente faz alguns processos. E eles me apresentam muito isso, porque eu tento sempre fazer com que eles se desenvolvam. Então eu viro e digo, cara, aonde é que a gente está errando aqui? Para onde é que a gente vai? E eles dizem, chefe, eu acho que essa pessoa, esse tipo de planilha não dá certo. Eu acho que precisa ser uma mais específica. Vamos fazer? Eu digo, bora, vamos fazer junto. Chefe, isso aqui não deu certo. Eu disse, tá, então como a gente vai fazer? Vamos sentar aqui junto e vamos fazer? Bora, a gente senta e faz junto. Então, eu parto muito por esse ponto, assim, para tentar desenvolver quem está comigo, para a gente conseguir traçar alguns processos para a gente otimizar e conseguir também treinar outras pessoas dentro da nossa operação. Perfeito, perfeito. Cada operação ela tem um ritmo, né? E tem uma demanda. Total. Então, assim, eu brinco muito, assim, meu Deus, eu sou uma pessoa que veio das ciências sociais, de humanas, e hoje a minha vida, ela é Excel, né? Uhum. Ela é planilhada, né? E eu planilho tudo. Então, assim, para mim tudo é muito mais fácil quando eu abro um Excel e vou lhe entregar um determinado resultado, assim. E desenvolver essa equipe para além do Excel, né? Assim, procedimentos operacionais. Eu vivo dizendo isso. Ah, não, mas isso, as pessoas olham para mim, não, isso é óbvio. Aí gente, o que é óbvio para você, o que é óbvio para mim, não necessariamente é óbvio para minha equipe, para uma pessoa que acabou de chegar, né? Então eu boto o procedimento operacional de lavagem de forno combinado. Gente, é um equipamento caríssimo. Se você não lavar corretamente, você danifica o equipamento, né? Então, assim, eu boto pop pra tudo. Então, adoro pop também. Eu amo. Adoro. E sai pregando nos cantos. Potinho, entendeu? descrito. E aí faço treinamento marca por marca. Vamos aqui, vamos sentar. Deixa eu lhe dizer como é que é. Chapa quente. Você não pode botar um hambúrguer numa chapa fria, né? Pra mim é óbvio. Uhum. Mas o cara acabou de chegar, ele vai lá, desliga a chapa, porque não tá saindo nada. Uhum. Aí sai um hambúrguer naquela hora, um hambúrguer cozinha. Então, assim, isso tudo é treinamento, né? Então, você... E sempre tem, a gente precisa entender, que para você impor um checklist de praça, um checklist de requisição de estoque, aquela galera que tá acostumada a entrar no estoque 20 vezes por dia, você vai dizer assim, agora só 2, viu, meu amor? De manhã e 4 da tarde. Menina, todo mundo se choro. Vai faltar produto, o cliente não vai tem reclamar. condição, é impossível. E aí depois eles vão percebendo que a operação fica mais fácil, que eles não têm que estar indo e vindo, que a coisa simplesmente vai fluindo. Demora, é um parto. Mas, assim, devagarzinho, quando a gente consegue estabelecer um processo, e esse processo ele é bem sucedido, a equipe inteira depois percebe, nem consegue imaginar como era antes. Né? Então, nossa, como é que a gente trabalhava antes, hein? Sim. Então, é isso, assim, eu acho que a gente vai devagarzinho entendendo cada operação
e aplicando, né? Você trabalha com à la carte, Sim. de restaurante refinado. Hoje eu trabalho com processos de uma dark kitchen de delivery. O seu processo muito provavelmente São não é o totalmente mesmo Não, são de uma diferentes. dark, né? Então assim, é isso, a gente tem que se adaptar e entendendo cada Eu operação. trabalhei em uma barraca de praia onde eu olhava e eu dizia, cara, eu sempre gostei muito de alguns desafios, né? E quando eu assumi uma barraca de praia, que foi a Atlantis, eu olhava assim, chegava no final de semana, nossa, onde foi que eu me meti? E era tudo lindo, assim, era perfeito. Eu nunca vi tanta comanda na minha vida, tinha 50 comandas. E era tudo rapidinho, assim, eles Tudo sai faziam um rápido. negócio e eu olhava, tinha 30 pratos montados. Eu, cara, processo. E é um negócio que é um volume que dentro de restaurante é muito difícil a gente ver. É. E na barraca é algo que é surreal, assim, um processo bem plantadinho, ele muda uma operação. Ele facilita a operação facilita e demais. diminui essa pressão, Hubs né? de delivery, são de 50 comandas saem em 10 minutos. Ontem eu tava na sala e tal, aí chegou um cozinheiro assim, completamente desesperado, porque a comandeira já tinha chegado no chão. E aí eu não, só a gente pegou e tal, não sei o quê. A gente consegue fazer num dia fraco 300 entregas, né? Então, assim, hub de delivery tem que estar tudo na mão, na hora. Processos Porque é o muito meu bem cliente, delimitados. eu tenho 25 minutos a 30 minutos para estar na casa do cliente quente, Sim. né? Então, e eu trabalho numa barraca de praia atualmente também. Mas é mais tranquilo. É uma barraca um pouquinho mais. A Hal ela é menorzinha. Mas no domingo é gostoso. Sai muita comanda ao mesmo tempo. Adoro a palavra gostoso, mas é o seguinte, me tirem aqui uma dúvida, né? Porque alguns segmentos, algumas profissões, até dentro da própria gastronomia, ela tem o desejo de trabalhar à distância, né? Estão vendendo por aí um sonho de que trabalhar em restaurante dá para ser à distância. Dá para ser um chefe sem estar dentro das cozinhas? Não. Difícil. Eu não consigo acreditar muito. E à distância. Mas adorei que você falou isso, porque eu tô num processo de mudança pro Aquiraz. Certo. Aí todo mundo olha pra mim e tá louca? Você vai morar lá no Aquiraz? São 40 minutos e tal. Falei, gente, tem uma parte do meu dia a dia que ele é computador. Sim, E ele não é operacional. sim. Eu vou tentar direcionar X dias da minha semana para fazer home office, que é onde eu vou construir Planejar, né? Pensar. aonde eu vou parar para fazer material de treinamento, que eu vou fazer ficha técnica, que eu vou criar cardápios, vou criar processos e tal. E quando eu estiver na cozinha, eu vou estar 100% operacional. A minha ideia é nem levar o computador para esses dias que eu esteja operacional. Aí eu faço equipe. Vamos lá, pessoal, movimento, vamos treinar, vamos não sei o quê. E aí eu acho que uma parte do seu dia dá para ser home office. Ou você não é um chefe de cozinha, você é um gestor. Dá para fazer gestão à distância? Dá. Dá se alguém te der dados. Né? Então vamos lá, vou analisar os teus dados de beneficiamento de proteína. Aí a pessoa me dá o começo, o final, o lixo, as aparas e tal. Aí eu consigo fazer um CMV para você, à distância. Mas cozinhar, treinar, sabor, padrão, eu acho que não dá muito. Em pós-consultoria, você consegue fazer um acompanhamento à distância. Sim. Então, assim, você vai, implanta o processo, passa 1, 2, 3 meses, sai, depois você fica acompanhando, faz visita esporádica. Mas 100% à distância eu também acho muito difícil. Hoje eu passo muito por isso também, né? Você falando da questão de morar em Aquiraz. Tem dias que eu tenho que estar externo, porque quando eu tô dentro da operação eu não consigo. Chefe, isso aqui, chefe, isso aqui. Isso aqui tem que resolver. Isso aqui eu faço o quê? Isso aqui eu faço como? Você não consegue. Toda segunda-feira a gente tem um executivo e eu faço uma revisão na segunda-feira. Eu monto no sábado, reviso na segunda. Toda segunda eu chego 10 da manhã e fico de 8 às 10 fazendo. Porque se eu chegar às 8 eu não faço. Então eu vou fazer 2, 3 dias depois. Toda sexta-feira eu começo a preparar esse executivo da semana seguinte. Olho como é que tá meu estoque, vejo o que é que vai ser comprado, vejo isso e aquilo outro. Eu não posso estar lá. Chefe, hoje é sexta-feira, eu adianto o que? Eu faço o que? Aquilo ali, fulano de tal, isso, fulano de tal, aquilo. Então não dá. Então existem alguns processos que realmente você não consegue estar dentro. Eu gosto muito do operacional, eu amo estar dentro da cozinha. Hoje, Vitor, você tem que ser muito mais administrativo, você tem que... Beleza, tá bom.
Então vou fazer hora extra aqui sozinho para estar dentro da cozinha, porque é o que realmente me deixa feliz. Mas eu acredito que a distância também, só um pós-consultoria ou alguma coisa do tipo, eu não aprendi ainda. Eu também não tenho esse talento, não. Ainda Mas não. é isso, eu acho que, por exemplo, você tem uma consultoria, hoje eu tô com uma consultoria em Juazeiro e Icó. Eu fechei 2 meses, né, em Icó. É um cardápio pequeno e tal, a gente vai dar um treinamento no primeiro mês, no segundo mês, nós vamos inaugurar juntos. Bia, mas aquele molho que você fez nunca mais ficou igual. Aí a gente pode, se for possível consertar a distância, a gente conserta, se não, a gente marca uma nova visita para uma reciclagem, para uma coisa. Mas, gente, cozinha é tato. É cortar, é provar, é Cheirar, cheiro, né? é cheiro, é temperatura, é fogo, é frio. A forma da faca que o colaborador está cortando, como ele corta o legume, enfim, vai É a ter o tábua resultado na escorregando que eu fico tábua. louca. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém novato aqui, vamos botar um papel embaixo dessa tábua pra você não se cortar, meu Para amor. dizer que eu sei cozinhar, a ordem que você coloca na panela, né, altera o sabor. Então, isso tudo você tem que estar ali dentro, vivenciando, e que é realmente um trabalho lindo. Eu confesso que eu admiro vocês, porque é um trabalho que, além de tudo, isso, vocês desenvolvem pessoas. E tem uma coisa, por exemplo, como a gente estava falando, o que é óbvio pra mim não é pra você. Eu vi uma pessoa pegar um bloco de camarão congelado semana passada. O bloco, não é que tava soltinho, não. E botou na frigideira. Eu disse, não, amor, pera, não. Não, mas aí é camarão e descongela rápido. Cara, ali você perdeu textura, ali você perdeu CMV, porque o camarão não vai render a mesma coisa. Se você não tá lá pra olhar, isso vai acontecendo e aí mas o camarão que eu recebi de vocês estava super borrachudo, tá diferente. É um olhar que você perdeu, é uma coisa que você deixou passar ali e que, mas é óbvio, gente, quem vai botar um camarão pedrado na frigideira? Eu também acho, mas eu vi semana passada. Não é Então. óbvio para mim, não, gente. Tá vendo? Então, não, gente, comida congelada Eu tinha um chefe que eu nunca. dizia assim, pô, cara, eu já falei 1000 vezes, ele, Vitor, vamos falar 1001, vamos mudar o processo, porque tem alguma coisa aí. Falou 1000, 1001, 1002 e vamos. Se fosse óbvio, ele não precisava ter falado nem a primeira vez. E esse é um tema que eu queria abordar, sabe? Eu escuto muito. Eu trabalho com gestão de pessoas e desenvolvimento de lideranças há algum tempo na minha vida, 15 anos já, só trabalhando isso. E eu escuto muito dos líderes essa frase: gente, eu tenho que falar todo dia. E eu costumo fazer uma metáfora com a minha maternidade, né? A gente tem um filho, eu tenho um filho que hoje já é um homem, mas eu passei, sei lá, 18 anos da minha vida, todos os dias de manhã, dizendo: vai escovar os dentes? Vai escovar os dentes? Mas eu digo há 18 anos. E eu faço sempre essa metáfora da liderança com a maternidade, porque é mais ou menos isso. A gente educa, vocês disseram há pouco, né? A gente educa o colaborador. Então, a gente falou disso também no episódio passado, que a gente acaba tendo esse papel de educador. E vocês, vou repetir, ensinam uma profissão. Então, repetir é mais uma das atividades de vocês. Então, só recapitulando tudo que vocês disseram até agora, eu já estou cansada. Então, tenho que ter o tempo de planejar, tenho que ter o tempo de acompanhar a equipe, tenho que ter o tempo de executar, né? Porque, além de tudo, os gerentes, os diretores chegam e vamos fazer um jantar harmonizado, que todo mundo pensa que é assim, dá um trabalho enorme para você executar, para você pensar os pratos, para você harmonizar junto com o sommelier. O sommelier vem, não, eu não quero, porque eu quero aquele vinho que tem tanino, não pode botar camarão não, porque o vinho tem tanino. Aí você vai e refaz o cardápio. Tudo isso faz parte do dia a dia de vocês. Gente, muito curiosa do segredo. É terapia, é ir à praia toda semana. O que é que vocês fazem para vocês conseguirem manter ali o equilíbrio e a sanidade? Eu durmo. Quando eu tenho folga. E é pouco. Quando tem. Quando tem. Não tem ninguém mandando mensagem, não? Eu acho assim, que tem. A gente falou muito de alguns erros também, então a gente não começou
totalmente assertivo, Sim. né? Então, assim, a gente errou muito até entender os processos. A gente fala de processo, é muito bonito, mas a gente ainda falha em alguns processos. Claro. A gente Sim. precisa entender, negócios são diferentes, nenhum negócio ali vai ser igual, são pessoas diferentes, são colaboradores, número de pessoas que vai ser diferente. E todo dia hoje o mercado ele tá atualizando, né? Então, assim, estudar também hoje não é o básico ali, né? Então a gente continua estudando muito. Hoje eu quero fazer um novo curso de gestão, entender mais de pessoas, me desenvolver mais. Então, assim, é continuar estudando e minimizar os erros, mas a gente também é mais assertivo porque errou muito também, né? Então, assim, comecei ali de auxiliar de cozinha, a gente lavou muito prato, foi de cozinheiro, cozinheiro líder, você torna um subchefe, começa a chefe uma casa, não foi glamour, então entender os processos também, começar ali de baixo, a gente falou muito de glamour também, não é aquele negócio, me formei, sou chefe de cozinha, não é por aí, né? Então, assim, ter começado ali de auxiliar me ajudou muito a entender. Hoje, quando eu paro para conversar, eu digo, cara, eu sei o que é que ele tá passando, eu sei o que é isso, eu sei se dá, eu sei se não dá. Se eu digo que dá, eu digo assim, cara, eu te garanto que dá. Vamos junto. Eu tenho certeza absoluta que dá. Eu já Eu não fiz, sou eu já especial, passei. eu não sou melhor do que ninguém. Então, eu te garanto que dá certo. Vamos aqui junto. Então, assim, ter passado pelo processo foi questão de tempo, ajuda muito ter errado um bocadinho ajudou demais e continuar estudando porque todo dia aparece uma coisa nova, todo dia tem algum detalhe novo, o mercado atualiza, né? Agora a gente tem 3 estrelas Michelin no Brasil, aquele negócio, aquele alvoroço, o que foi que aconteceu, por que vamos entender, né? E da minha parte é muito isso, né? Canetas emagrecedoras que vem mudando a forma das pessoas se alimentar. Exato. E o mercado ele muda sempre, então é muito dinâmico. Gente, eu realmente acho o ofício de quem trabalha em restaurante muito desafiador. Sim. E a gente cresce muito, né? Eu comecei muito menina, eu comecei com 20 anos e eu sempre digo que eu me tornei um ser humano melhor depois que eu estive atuando em liderança em A e B, porque realmente a gente passa por esse processo de errar, né? O errar faz parte, mas o mais importante de tudo que a gente tem que ter na cabeça todos os dias é que a gente vai continuar errando. A gente muda de erros, né? E Quando a gente aprendendo. aprende, a gente troca os erros, não mais aprendendo. esse, mas a gente vai fazer isso. E acolher esse lado, essa fragilidade, o ser humano, né? Acolher faz muito parte disso, porque quando eu acolho os meus erros, eu consigo entender, como o Vitor falou ainda há pouco, e acolher também os erros da minha equipe, porque minha equipe vai errar, obviamente, né? Eu tenho processos muito bem definidos, mas a equipe vai errar em algum momento. Vocês acham que isso acaba melhorando, Bia? Eu tenho uma frase que eu falo muito, assim, eu tenho uma gerente que eu adoro, que é a Andréia. E aí eu digo assim, André, tem uma coisa que eu tenho muito certo na minha vida. Eu assumo todos os meus erros. De uma forma muito clara. Então, se aconteceu uma falta de planejamento, se eu errei numa lista de compras, se alguma coisa desandou ali, eu assumo na hora. Na hora, e assumo e digo, não vai acontecer de novo, vou fazer um esforço para que isso não aconteça, porque eu acho que a gente precisa entender que ser líder, ser chefe, não é uma ciência exata, cara, assim, é como você falou, pode chegar aqui um monte de gente, a coisa que eu tenho a menor curva de venda, pode ser que naquele dia 40 pessoas queiram comer aquilo ali, e eu não tenho, né? E enfim, eu acho que o pessoal que está estudando precisa querer ser menos chefe e mais cozinheiro e mais humano. Eu acho que, assim, chefe de cozinha é um cargo, mas o nosso ofício é cozinhar. Sim. E hoje, nosso ofício é cozinhar e gerir. Sim. Né? Então, assim, nós somos gestores e nós somos cozinheiros. Né? Então, o chefe de cozinha é isso, né? Tem essa mítica aí por trás da Doma Branca, né? Mas por trás a gente tá lá, tá errando, tá chorando, tá com um filho com problema em casa,
né? Então, assim, tem um CPF, gente. É, E esse CPF tem que ter válvulas de escape. Eu tava falando, turma, brincadeira. Mas, assim, tem uma coisa que eu faço muito por mim, eu sair do restaurante, o meu celular está no silencioso. Eu não sou médica, a vida do restaurante não depende de mim. Aquelas vidas não dependem, não tem ninguém correndo risco. Eu vou para casa, ou eu vou ter um lazer, ou eu não vou ficar 24 horas respondendo o celular. E essa história do Aquiraz, para mim, é uma rota de fuga mesmo. Eu já fui agricultora urbana, eu planto. Então, assim, é ter lá minha hortinha, é passar 3, 4 dias conectada com outras coisas que me levam para um lugar que me distanciam um pouco dessa Bia, chefe de cozinha, estriquinada, que tá muito urbana. Eu acho que a gente precisa ter válvulas de escape, né? De qualquer coisa. Tem gente que vai pra academia, tem pro futebol. Eu vou plantar e botar uma rede na varanda. Adorei. Gente, o que eu vejo muito no mercado é falta de profissionais. Todos os dias alguém me manda: Cris, eu estou Sim. precisando de cozinheiro. Cris, pelo amor de Deus, eu estou precisando de cozinheiro. Falta de Mão de gente, obra. de mão de obra no mercado. E aí são diversos motivos, são N motivos. Mas o que vocês enxergam, na opinião de vocês, quais são os motivos que mais levam o mercado a estar sofrendo isso hoje? Eu acho que tem uma coisa da insalubridade do trabalho, né? Das escalas. Eu vejo muita gente desistindo de trabalhar em cozinha, porque é difícil, né? É fisicamente difícil. Você vê pessoas desenvolvendo ler, né? Eu tenho uma recém-amiga chamada uma artrose, né? Que de trabalho de repetição, né? Eu espero que não seja cirúrgico, mas são 20 anos olhando para baixo, né? 20 anos aqui toda queimada, né? Então, assim, eu vejo muito disso, de ser um ambiente não é fácil, e vejo muita dificuldade de formação. As formações de cozinha, aqui em Fortaleza a gente até tem uma escola que é que tem formações gratuitas, né? Mas, assim, é difícil formação na área, né? E aí tem isso, vai começar por baixo, vai começar lavando, um salário mínimo, escala 6 por 1, não é fácil. Eu acho que é isso também. Eu acho que a rotina é muito cansativa. As escalas, elas sobrecarregam muito. Até como a gente abordou já, tem muita gente que mora muito distante. Eu tenho Sim, gente que sim. mora, vamos lá, eu tenho gente que mora em Calcaia e trabalha no Eusébio, assim, ele passa 3 horas dentro Sim. de um ônibus, sabe? Assim, são 3, 4 horas para ir para voltar. Então é muito cansativo, é muito desgastante, tem uma relação de salário. Ah, Vitor, o mercado todo paga assim, o mercado todo paga mal. Se a Sim. gente for pensar nisso, todo mundo paga Sim. mal. E a gente não tem que comparar o nosso mercado, a gente tem que comparar com quem está crescendo. Quem é que está crescendo? É o mercado X, Y, como é que é lá? Vou me adaptar ao que eles fazem lá. Paga melhor, o que o que é diminuir minha margem, aumentar, é isso, é aquilo, o que é que eu tenho que fazer, sabe? Onde é que eu otimizo aqui para conseguir fazer com que ele pague melhor? E eu acho que é muito disso, assim, tem outros trabalhos que eu escuto muito, assim, na verdade, eu vou dar um exemplo real, assim, eu tive um colaborador que ele disse, pô, chefe, vou sair, então eu disse, pô, bicho, mas por quê? Disse, chefe, porque eu vou ali, faço um trabalho de pedreira ali, não sei o quê, eu recebo tanto, é a mesma coisa de, pô, difícil, assim, mas tu ama isso que ele faz, chefe, mas eu preciso pagar minhas contas, eu não Sim. dá, então, assim, eu acho que tem uma relação da jornada de trabalho com o que ele recebe, assim, eu acho que tem uma junção, é cansativo, a gente não tem estruturas de cozinha que são boas, nem Sim, todo mundo tem, a sim, gente não não. tem, nem a gente entra em vários restaurantes e são várias estruturas que não dão condições. Básicas, né? É, Desde uniforme, sapato antiderrapante. isso. Muitas vezes você não tem estrutura básica. Você tem que subir e descer a escada. Então, assim, tem gente que é mais velha ali, que tem aquela dificuldade, que é cansativo. Você tem que tirar um lixo, você tem que dar 1 quilômetro para tirar um lixo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais sensibilidade e entender mais o lado
das pessoas, sabe? Onde é que a gente pode fazer aqui para melhorar financeiramente? Onde é que a gente pode fazer para melhorar a jornada de trabalho? Às vezes é uma questão de estratégia, só que o mercado ele anda por um lado que a gente não consegue ver uma mudança. Ah, Vitor, parte de você tem que ser um coletivo, sabe? A gente meio que tem que se juntar para entender, assim, a gente vê um mercado que muita gente se conhece, mas a gente trabalha pouco junto ali. Sim. Eu acho que teria que ser mais um negócio mais realmente agressivo mesmo para a gente fazer mudança. Sim. Eu acho que essa ausência de gente é isso. Mas eu acho que essa ausência de gente vai provocar isso, porque é inevitável. Está difícil para todo mundo. Tá. Está faltando gente, matéria, né, humana para o restaurante exercer. Eu conheço restaurantes que eles reduziram, né? Eles diminuíram, ao invés de ampliar, tinham planos de ampliar para outro restaurante e disseram, não vou porque eu não tenho gente. Aí você deixa de montar um negócio por falta de gente. Então tá na hora do mercado sentar e pensar de forma estratégica e inteligente que quando a gente cuida de gente, essa gente traz retorno pra gente. Exatamente. Olha aí, né? Então, é pensar nisso, né? E você falando aí, eu estava pensando, quando você estava citando, um colaborador tem que andar aí, sei lá, 500 metros para ir deixar um lixo. A produtividade que é perdida nesse processo, né? Pensar num layout de uma cozinha funcional não é algo só de conforto ergonômico para o colaborador. É algo que você pensa em produtividade. A gente estava falando de liberar 500 pedidos aí em um dia, você precisa ter uma estrutura para fazer isso. Operacional, total. Não dá para fazer isso sem isso. Então assim é muito complexo liderar num ambiente que tem tantas variáveis que interferem ali na minha liderança. Então, esse desenvolvimento contínuo que vocês citaram é muito importante. E eu vou citar aqui o autoconhecimento também é muito importante. É cuidar do seu psicológico, é saber os seus limites, é colocar os seus limites, como a Bia falou, meu telefone de tal hora a tal hora eu não respondo mensagem. Então, estabelecer esses limites, né? Se conhecer, saber, não, aqui é o meu limite, também vai me auxiliar para que eu consiga me autorregular, que é tão importante para que eu continue viva. Gente, adorei o nosso papo. Amei de verdade. Eu queria só que vocês falassem assim, deixassem uma mensagem aí para quem quer ser líder, para quem lidera na cozinha hoje. Como é isso? Deixar aí um recado pro pessoal. Pessoal, não desiste, não. Eu sei que a gente botou Caatinga, mas... Aí não desesperados dessa conversa. Não, toda vez que eu vou dar uma palestra na universidade, eu disse, pessoal, olha, não é querendo que vocês desistam, né? Porque o pessoal tá começando. Bom, cara, a gente precisa entender que é isso. Desde o Piero, desde o primeiro auxiliar de cozinha, somos nós que sustentamos esse negócio. É a gente que está entregando. É aquela base que entrega, né? Então, pode ser o lugar mais lindo do mundo, pode ter a cortina, pode ser no seu meio, as obras de arte do lado de fora, mas tem uma equipe operacional por trás feita de gente, né? E gente legal, e de gente que batalha, e de gente que tá manipulando um alimento que é uma coisa massa. Comer é uma das coisas mais legais que tem na vida. Inclusive. Né? É onde todo... É isso. É humano, é acolhedor, é o que nos une, né? A nossa cultura alimentar, junto com a língua, ela é uma coisa que une um povo, né? Então, assim, eu acho que você ser... E a sorte da gente ser brasileiro, porque a cultura alimentar brasileira, ela é encantadora, ela é fenomenal, a gente tem um continente inteiro dentro de um país com uma série de biomas. Eu sou completamente apaixonada pelo Brasil, assim, e eu acho que, assim, mexer com comida é uma coisa muito, muito forte, eu acho, assim, e é o que me move, mesmo com rotinas exaustivas, mesmo com uma série de problemas. Eu acho que cozinhar, provar, alguém olhar e dizer, meu, cara, isso aqui é muito bom. Dá uma coisa... Eu não saberia fazer outra coisa, assim. Hoje, assim, é uma coisa que me encanta demais. É isso. Precisa falar ainda? Eu acho que é isso também, né? Assim, a gente tem
existe muita romantização, muito aquele negócio, mas assim, de verdade, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu acho que desde o início ali do primeiro dia, do cansaço, do estresse, do avental sujo, do pé queimando ali a sola, mas a gente ama o que faz, a gente é apaixonado, a gente vai todo dia para dentro de uma cozinha sabendo que é um desafio novo. Existem dias que, assim, são altamente prazerosos, a grande maioria está na boqueta, o cliente chama, vai lá, diz que estava incrível. Então, assim, é um lugar de prazer também, sabe? As pessoas irem lá e dizer, a comida estava muito boa, estava uma delícia, chefe, obrigado. E eu digo, não fui eu, foram eles, né? Então, assim, é muito fazer, que é família. Não, é equipe mesmo, a gente trabalha junto, aqui tá todo mundo junto, a gente erra junto, a gente acerta junto, e é isso. Cozinha é isso, é errar, é acertar, é aprender, é desenvolver gente, é conversar com gente, é endoidar e desendoidar ao mesmo tempo. Mas é isso, a gente é apaixonado pelo que faz e é literalmente o que faz a gente sair de casa todo dia para entrar dentro de um restaurante, de montar um cardápio novo, de aceitar um desafio novo. E é isso. Gente, aprendi demais nessa conversa aqui com vocês, foi uma delícia. E nos próximos episódios a gente vai continuar conversando com outras lideranças, como é aí outras lideranças dentro dos restaurantes, né? Desse desafio que é desenvolver pessoas num ambiente em que é tanta pressão de tantos os lados, né? Segurança alimentar, é diminuir desperdício, é aumentar a venda, é ter um bom brand, é ganhar uma premiação, é ser guia Michelin, são tantas pressões dentro de um mesmo ambiente. A gente vai conversar com outros líderes desse desafio. Muito obrigada, vocês são top demais, assim, admiro, sou fã mesmo de vocês. E continua aqui com a gente, curte aqui o vídeo, toca o sininho aí para assistir o próximo vídeo, conversar com a nossa conversa aí com as outras lideranças. E escreve aqui se você trabalha na cozinha, escreve aí quais são os desafios que a gente não citou e que você enfrenta aí no dia a dia.